Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 657 e já indo para 658 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, e estamos chegando a 130 milhões de visualizações, sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal, um amigo, uma amiga, muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Além de estar inscrito, você pode ser apoiador do canal. Para ser apoiador do canal, ser membro apoiador do canal, é muito fácil. Nós apresentamos duas formas, você escolhe aquilo que para você é mais conveniente. E assim você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, né? Lembro que postamos uma excelente entrevista com o general Rego Barros, discutindo as questões militares da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Uma análise assim, estritamente militar, das ações, táticas, estratégias. Foi essa o objetivo da reunião de alguém que domina esse métier, né? Porque nessa discussão todo mundo quer meter a colher, falar de questões. Estou falando da questão militar, não política, diplomática, comercial, nada disso. A questão militar e não tem competência. O general faz uma exposição muito boa, acabamos de postar, tenho certeza que vocês vão gostar. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e também no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, eu passei, claro, como de hábito, todo o noticiário, e eu fico estarrecido com tudo que eu estou assistindo. Estarrecido. E tem hora que eu não sei em que país eu estou vivendo. Não é o Brasil que eu conheci, que eu estudei, né? Esse Brasil, inclusive, que está aqui no meu livro, que eu lancei há tão pouco tempo, né? Um país chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. Não é, eu estou vivendo uma outra época, e é estranho, você tem até dificuldade de situar pelo noticiário, pela pobreza ideológica, a falta de lideranças, de compromisso com o país, das grandes discussões nacionais, tudo que eu assisti como diria o José Veríssimo sobre Euclides da Cunha, como testemunha presencial da história, ou quando estudei, né? Ou aqueles momentos quando a gente podia, naqueles grandes sebos, ainda com essa história da pandemia fica difícil, e você ia percorrendo a estante, por exemplo, de sociologia, de política brasileira, e encontrando um monte de livros de políticos importantes, de acadêmicos importantes, discutindo o Brasil, e dá um prazer enorme que você ia pegando na estante, olha esse aqui, pô, esse é um texto importante, esse foi citado aqui, aquela coisa. Nós não temos nada agora, nada. E eu fico toda hora pensando, estudando, lendo, conversando, tentando com algumas pessoas descobrir, pô, mas o que é que está acontecendo? Eu vou primeiro dar duas notícias, duas, três coisas, para daí nós entrarmos nessa discussão. Achei muito engraçado, para mim, eu fiquei rindo. Está na Folha de São Paulo, não tem nada a ver com a Folha, com o jornalista, nada disso, é a notícia em si, entenda-se. Militares se movimentam para evitar que Centrão comande Petrobras. Aí eu falei, puxa vida, mas o que eles querem? Eles querem evitar que a Petrobras seja controlada pelo Centrão, como se eles estivessem preocupados com a Petrobras, preocupados com a moralidade, com o papel do Brasil no mundo. Isso é uma palhaçada, nós sabemos que isso é uma mentira. Eles estão preocupados com os empregos que eles têm lá. Pô, em que lugar do Brasil você vai ter uma mamata aqui na presidência? O presidente recebe por mês R$250 mil e recebe ainda bônus de 1,5 milhão. Claro que eles têm que estar preocupados para que outros entrem, porque eles querem ficar com aquilo. E quantos não estão nas diretorias da Petrobras, em outras grandes empresas estatais? Então, hipocrisia, né?
porque se tivesse realmente compromisso com a coisa pública, com o país, não estaria com esse governo. Primeiro ponto. E não fariam afirmações como essa. Então, eles estão lá só ganhando 250 mil por mês, mas para proteger do Centrão. Portanto, é uma missão de Caxias, provavelmente eles diriam. Uma missão de Caxias. Deixa o Luiz Alves de Lima e Silva de lado, não venha com hipocrisia. Então, mostra quão hipócrita é o Brasil de hoje. Isso daqui deixaria, viu, já que vocês são militares, os tenentistas envergonhados. Aqueles dos anos 20, muitos que morreram, né? Aqueles que deram sua vida. Vamos lembrar dos 18 do Forte, vamos lembrar a morte de Siqueira Campos, em 1930, né? E que seria um tenente paulista, né, que participaria da Revolução de 30, aquela tragédia, né, naquela conversa que o João Alberto conta, que foi com o Siqueira Campos, para convencer o Luiz Carlos Prestes a não fazer aquela loucura daquela liga armada comunista que ele estava criando, que era um delírio, tal, e participar da Revolução de 30, já que ele era a grande figura da coluna, da famosa coluna Prestes, né? E acaba, quando está voltando de avião, o avião acaba caindo no Rio da Prata, e o Siqueira Campos, que era um excelente nadador, segundo, né, todos dizem, o próprio João Alberto, provavelmente tenha tido um ataque cardíaco e lá faleceu. Me lembrei do cientista, mas podia lembrar outro. Chegar até a Juarez Távora, outro dia eu estava olhando as memórias aqui do Juarez Távora e pensando, e todas as outras figuras de militares que tiveram participação e de correntes diferentes, vale destacar. Isso daqui é uma brincadeira, é uma gozação, né? Mas aparece assim, então, como se eles estivessem preocupados em proteger a Petrobras. Eles estão preocupados nisso. São centenas. E essa é uma questão que o novo governo assumir a 1º de janeiro do ano que vem vai ter de enfrentar, porque são cargos civis e não há razão alguma de exercê-los. Eles não têm uma expertise que só eles podem, por exemplo, que expertise eles têm para estar na direção da Petrobras, por exemplo, que é tão importante para o país, e que rachou os militares, vale lembrar, na campanha do petróleo é nosso, naquele momento que eleições do clube militar, anos 50 que eu estou falando, dividia-se entre nacionalistas e entreguistas, era a denominação que se dava à época, evidentemente, né? E toda a luta para a criação da Petrobras. Quando eu vejo isso daqui, eu mostro, a gente vê quão pobre está o Brasil. Bem, aí eu vejo, vamos ver o presidente da República. Afinal, ele é o chefe de Estado e chefe de governo. O criminoso Bolsonaro passa nos cercadinhos. Daqui a alguns anos, vão rir disso daí. Sabe quando hoje você olha o Collor correndo? Em 1990, tinha as corridas matinais, sábado e domingo, todo mundo ficava olhando a camiseta dele, qual é a mensagem política que ele ia dar. Então, ficavam os fotógrafos para fotografar, e ele ia correndo, e aí ele convidava algumas pessoas para correr com ele e voltava à casa da Dinda, tal. Algumas vezes convidava algum popular para adentrar a casa da Dinda. Era uma coisa patética, ridícula, tudo aquilo. Hoje a gente ri, mas em 1990 as pessoas levavam a sério. Assim como hoje é levado a sério ele sair naquele cercadinho, que é uma coisa ridícula, com os fanáticos, cercado pelos cangaceiros, ridículos, né? E aí ele dá declarações estapafúrdias. Olha o que ele disse, esse homem que se diz presidente da República Federativa do Brasil. O PT há muito tempo tenta diminuir a idade do estupro de vulnerável. O que é isso daí? Se hoje uma menina de 14 anos tem um relacionamento com uma pessoa, existe uma pena determinada para aquela pessoa. Se for abaixo de 14 é outra história. E o PT quer relativizar a pedofilia para 12 anos. Isso daí nós sabemos que é um verdadeiro absurdo, porque o PT não propôs, o que tem um projeto do então senador José Sarney sobre essa questão, mas não por esse viés que o criminoso presidente da República fala. Ele mente, ele é um falsário. Em outras épocas, isso seria um escândalo. Agora ele pode falar, né? Quem é ele para falar em pedofilia quando ele fez aquilo com aquela menina numa live? Lembra? Insinuando, a menina ficou sem jeito, uma pobre coitada lá que estava lá com ele. Quem é ele para falar sobre isso? Meu Deus do céu! Olha quem tu és, criminoso. E aí o criminoso, continuando, isso no momento que o mundo está pegando fogo, que o 24 de fevereiro está iniciando uma nova era da história da humanidade, com problemas econômicos do mundo complexos, geopolíticos, diplomáticos, militares, ele está falando, inventando uma mentira
porque isso não existe, assim como inventou aquela mentira que o Putin ajudou muito o Brasil em 2 votações na ONU contra um suposto controle internacional na Amazônia. Nunca ocorreram essas votações, nunca existiu isso. Ele vive, esse criminoso, numa realidade paralela. Mas o duro é que esse homem tem entre 1/4 a 30% de pessoas que votam nesse elemento. É um negócio assim inacreditável. Eu nunca imaginei que viria isso. Quer dizer, esse desastre. Quer dizer, alguém diz, mas em 18 eu votei, inventa justificativo. Tudo bem. Mas agora você viu tudo que esse homem fez, esse criminoso, traidor da pátria, ou não? Tudo que ele fez. Bem, olha, a gente tem o tempo todo o PT querendo impor ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Ponto. Não existe. Isso daí é a extrema-direita nazi-fascista que inventou essa expressão ideologia de gênero. E não existe. Isso daí eles usaram na campanha de 18. Vocês lembram tudo aquilo, tal, aquelas maluquices, especialmente, ainda mais no segundo turno, aquelas mentiras, de muita gente que espalhou essas mentiras, hoje está contra o Bolsonaro, mas espalhava essas mentiras, né? Na maior cara de pau, como se aqui nós não lembrássemos, né? Vamos em frente. A gente tem o tempo todo o PT querendo impor ideologia de gênero nas escolas, o pessoal sabe o que é isso. Eles são contra a redução da maioridade penal, mas o que tem de ver o que eles chamam de ideologia de gênero com maioridade penal? Eu também sou contra a redução da maioridade penal, eu não sou do PT, muito pelo contrário, todos vocês que me acompanham sabem meu pensamento. E agora, o que tem de ver isso com a questão da ideologia de gênero? Veja a loucura na construção do raciocínio, e chama esse homem de mito. Vamos em frente. Eles dizem que vão recolher as armas do cidadão de bem. Quem é? Primeiro, esse conceito cidadão de bem é ótimo. Ele é cidadão de bem? Porque é tão fácil essa leitura, bem pobre, dos nazifascistas bolsonaristas, que dividem em 2 partes os cidadãos de bem, que são eles, os nazifascistas, e eu presumo que os outros são do mal. Eu estaria, não sei se vocês também creem que sim, entre aqueles que são do mal. Olha o ridículo. E isso se define para quem defende ou não estar armado. Então, vocês percebam a limitação cognitiva de compreensão de um fenômeno e de construção de um raciocínio e de exteriorização desse raciocínio. Esse homem é presidente de uma das maiores economias do mundo, o nosso país. Eles dizem que vão recolher as armas do cidadão de bem. Eles querem valorizar o MST e o MTST. Eles querem reatar as relações diplomáticas com Cuba. Espera um pouquinho, idiota. Me desculpe aos idiotas, eu estou me referindo ao Bolsonaro. Me desculpe, idiota. Idiota, você reatar relações diplomáticas com Cuba quando elas foram rompidas. Não, e o pior é que ninguém percebeu, ninguém falou nada. Eu pergunto ao Beócio, quando é que as relações diplomáticas Brasil-Cuba foram rompidas? Não, vocês estão percebendo o perigo que nós corremos com essa gentalha, com essa caterva, essa malta que está aí? É inacreditável. Eles querem reatar as relações diplomáticas com Cuba, talvez trazendo os mais médicos para cá. Olha a pobreza. E eles vieram para cá na época sem ninguém saber quem eles eram. Isso daí, meu Deus do céu, como é que esse homem chegou à presidência da República? Como é que o grande capital colocou esse homem na presidência da República? A Faria Lima achava engraçado ele dizer essas coisas. Ria. E olha o que ele fez com o nosso país. É inacreditável. Ele está falando que o PT, para ele, tudo é PT, ele vive numa realidade paralela. Quer reatar relações diplomáticas com Cuba, mas relações só existem, não houve um rompimento há tanto tempo. O que houve foi um rompimento lá atrás, né? Aí nos anos 60, e depois o restabelecimento já no governo Sarney, se eu não estiver enganado. E pronto, acabou. Que na época era considerado uma coisa, se aconteceu, não aconteceu nada. É um país lá que tem todos aqueles problemas, é uma ditadura, né? Como nós sabemos, e tantas vezes eu discuti essa questão aqui, ou nas falas, nos meus escritos, vocês me conhecem. Então, esse homem aqui é o presidente da República Federativa do Brasil. Ele não tem a mínima condição de entender o que está ocorrendo hoje no mundo. Quer dizer, nós estamos passando um novo momento. Veja a manchete passando pelo Estadão.
O Biden, presidente Joe Biden dos Estados Unidos, né, envia mais de 800 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Mais lenha na fogueira. E chama Putin de criminoso de guerra. Meu Deus, aí é duro. Quando você chama um chefe de Estado e governo, eu posso falar, não tem problema, mas ele é o presidente dos Estados Unidos, é diferente. Assim como se fosse o presidente do Brasil. Você corta qualquer possibilidade de negociação, quanto mais de um acordo, porque, afinal, isso vai ser resolvido entre Estados Unidos e Rússia. Mais ou menos não é a mesma coisa da crise dos mísseis de Cuba, né? Aí nós já estamos em 1962, em que foi resolvido entre Kennedy e Khrushchev. Você acha que alguém ia consultar o Fidel Castro? Fidel Castro era num assunto como esse é nada, né? Naquele ano de outubro de 62, né? Estamos referindo àquele fato. Agora aqui você vai precisar ter negociações com a Rússia. Agora, quando você chama o outro de criminoso de guerra, você queimou todas as pontes. Então, veja a consequência disso na economia mundial, porque a situação está... A guerra já são 3 semanas, a possibilidade de se estender é muito grande no tempo, né? A tendência é cada vez os combates serem mais sanguinários, são combates urbanos, e aí veja a entrevista com o general Rego Barros no meu canal para entender essa complexidade. O número de baixas vão ser cada vez mais alto, os bombardeios devem ser, acho eu, cada vez mais severos em áreas urbanas, e pode ter incidentes na fronteira, ou melhor, até no plural, nas fronteiras da Ucrânia com países da OTAN, né? Pode ser que aconteça isso. E aí a situação vai ficar complicadérrima. É nessa hora que nós precisamos de um presidente da República, um gabinete de crise, um grande Congresso Nacional. Eu pergunto, onde está o Congresso Nacional? Cadê as grandes lideranças? Onde elas estão? Não estão, porque não temos. Não temos. Infelizmente, nós não temos. Perdemos isso na história. Eu vou até ler um trechinho até que eu pus aqui. Em plena crise mundial, Bolsonaro produz fake news sobre pedofilia, né? O mundo vive a crise mais grave desse século e o governo não tem um plano para enfrentar as consequências da guerra. Qual é o plano? Qual é o plano? Em relação aos combustíveis, em relação aos tais fertilizantes, o que vai acontecer, porque nós teremos problemas no sistema financeiro internacional. Agora, há uma discussão de alguns países de querer ficar longe, quer dizer, os adversários dos Estados Unidos ficarem longe do dólar como moeda de comércio internacional. Seria uma relação onde estão falando, será que isso vai ocorrer entre Índia, China, Rússia? Nós estamos falando de economias poderosas, em termos de população nem se fala. Quer dizer, o que vai acontecer? Tem os bens russos congelados, as reservas congeladas, inclusive agora tem dificuldades, como ela vai pagar a dívida se as reservas estão congeladas? São questões complicadíssimas, né? E que exige, portanto, esse gabinete de crise, reuniões constantes, Itamaraty, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, o Presidente da República, o Gabinete de Segurança Institucional, só que eles não têm capacidade para isso, não tem quadros, não tem ninguém, nem avaliação militar do tal que está ocorrendo, eles conseguem fazer nada. As últimas décadas não produziram novas lideranças políticas no Brasil, né? O empobrecimento ideológico é evidente, basta ver que em 1982, há 40 anos atrás, foram eleitos como governadores no Triângulo de Ferro da política nacional, Leonel Brizola no Rio de Janeiro, Franco Montoro em São Paulo e Tancredo Neves em Minas Gerais. O que nós temos agora? Não é verdade? Na verdade, e se você olhar para os outros estados, eu citei o Triângulo de Ferro fundamental da política nacional, mas se você olhar para os outros estados, mas espera um pouquinho, veja, e 4 anos depois, quando nós produzimos, foram eleitos os constituintes, e nasceu a Constituição Cidadã, em 1988, 5 de outubro, quando ela é promulgada. O que eu disse nos nossos últimos encontros, o doutor Ulisses chama de Constituição Cidadã, corretamente, a Constituição de 88. Se hoje nós tivéssemos uma Constituição produzida por esse Congresso e nessa conjuntura, nós teríamos a Constituição Talibã. Sem exagero, Constituição Talibã.
E vocês estão vendo todos os movimentos, tudo que acontece, toda essa gentalha que está hoje aí, né? Quando eu olho alguns estados, eu tenho vergonha, porque eu gosto de uma série de estados do Brasil, conheço sua história e vejo quem está à frente e falo, meu Deus do céu, durante a ditadura militar, o MDB, porque tinha dois partidos, a partir de 65, final de 65, Arena e MDB. O MDB ganhou todas as eleições no estado da Guanabara. O estado da Guanabara era a cidade do Rio de Janeiro. Entre 1960 e 1975, existiu o estado da Guanabara, que era o antigo Distrito Federal, a cidade do Rio de Janeiro. Em 75, foi um erro danado, já no governo Geisel, na presidência Geisel, a fusão com o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Né? Isso levou ainda mais a aprofundar a crise da cidade do Rio de Janeiro dentro da minha leitura. Bem, a Guanabara sempre elegeu todo mundo do MDB, sempre. As vitórias estrondosas. Tal. Em 1982, fez, ainda no final do regime militar, uma coisa incrível. Alguém quase que sem estrutura nenhuma, porque havia o voto vinculado. O que é o voto vinculado que a ditadura inventou para tentar ganhar a eleição de 82? Era o seguinte, em algumas cidades, você tinha eleição para vereador, para prefeito, nas cidades em que era possível ter eleição para prefeito. Nas capitais não eram, nas cidades de segurança nacional também não, e nas instâncias hidrominerais tal, não tinha eleição, era indicado pelos governos estaduais. Tá? Então, e cidade de segurança nacional, eles inventavam. Onde o MDB ganhava, virava cidade de segurança nacional. Tem casos assim absurdos. Então, nessas, só tinha eleição para vereador, mas nas outras, para prefeito, deputado estadual, né? Governador de estado, deputado federal, um senador. Certo? Consequentemente, você tinha que votar, tinham 5 partidos à época, no mesmo partido, de vereador até senador, passando, então, especialmente por governador, depois de 20 anos, elegeu outra vez governadores em boa parte dos estados, alguns depois de 17 anos. Bem, aquilo foi uma vitória, só que se você votasse num vereador de um partido, no governador de outro, seu voto era anulado. Então, era chamado voto vinculado. Isso foi feito especialmente para prejudicar o maior partido da oposição, que era o PMDB, mas mais especialmente a figura de Leonel Brizola. Já tinham passado a mão no PTB, que ele entrou para requerer recriar o Partido Trabalhista Brasileiro. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fez uma manobra e entregou para Ivete Vargas, que desde 1950 fazia política aqui em São Paulo, né? E o partido para ela. E aí ele fundou o Partido Democrata Trabalhista, o PDT. E no Rio de Janeiro conseguiu algo que era aparentemente impossível, que foi vencer as eleições quase sozinho, porque os outros foram especialmente para o Miro Teixeira, era o candidato do PMDB na época, foram com o Miro Teixeira, todos os intelectuais, os Lua Negras, aí tem todas umas histórias que hoje, infelizmente, não dá para contar. E ele ganhou a eleição sozinho. Ganhou na urna, aí quiseram roubar na apuração, no escândalo Proconsult. Era voto impresso. Né? E aí ele chamou a imprensa estrangeira, fez um barulho danado, e aí ganhou também na apuração, porque ele já tinha ganho na urna, era voto, era cédula, né? Era voto em cédula na época tal. Bem, o que eu estou mostrando? Pô, Brizola ali, Tancredo Neves, em Minas Gerais, foi uma disputa muito difícil contra Eliseu Rezende, não por uma pequena margem. E venceu o Tancredo Neves, que era o sonho dele ser governador, tinha sido derrotado. Em 1960, ele quis ser governador e perdeu para o Magalhães Pinto. Houve um racha depois no PSD, né? Na época, o PSD antigo, não esse, né? E acabou, uma parte acabou apoiando o Magalhães Pinto, que era do DN, que acabou vencendo as eleições. 22 anos depois, ele vence a eleição para o governo de Minas. E em São Paulo, Franco Montoro, que teve o dobro do segundo colocado de votos, o Reinaldo de Barros, candidato do PDS, o Partido da Ditadura. Né? Então, e figuras que tinham uma tremenda história. Né? Figura do Franco Montoro, desde vereador, aqui na cidade de São Paulo, figura de Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul e no Rio. No Rio Grande do Sul, deputado estadual, prefeito, governador. No Rio, deputado federal em 62, né? E depois eleito, volta, se estabelece no Rio de Janeiro, eleito governador em 82. Né? E o Tancredo, ministro da Justiça, em 53, 54, na segunda fase do segundo governo Vargas. Né? Inclusive no momento do suicídio, teria ficado até com a caneta da Carta Testamento, que teria sido assinada lá pelo Getúlio Vargas. Né? E com toda a história depois, primeiro no PSD, no antigo PSD, e depois no MDB.
Agora, o que nós temos? Nada ou quase nada. Mas as grandes figuras do Senado, da Câmara dos Deputados, são pouquíssimos. Né? São pouquíssimos. Nós não temos mais aquelas grandes figuras que eram referências. A pessoa falava numa época, por exemplo, mesmo durante a ditadura, segunda metade dos anos 70, início dos anos 80, alguém falava assim numa grande figura, um personagem, o grande orador, lembrava em Paulo Brossard, senador pelo Rio Grande do Sul, né? Pela cultura jurídica, pela oratória, pela combatividade. Nós fomos perdendo e chegamos a uma situação como essa agora. Momentos patéticos. Hoje, pior que ele foi receber medalha, o Bolsonaro, de mérito indígena. Que medalha? Se ele está querendo justamente destruir as comunidades indígenas, um dos objetivos do seu governo é destruir as comunidades indígenas. É um crime de lesa humanidade. Né? E ele está fazendo isso com afinco, avançando, avançando, avançando. Agora inventando mineração nas áreas indígenas, o potássio. Nas áreas indígenas, mentira! As maiores minas, reservas de potássio não estão nas áreas indígenas, como é sabido de todos. Ele fala isso no sentido de destruir isso que foi garantido pela primeira vez na Constituição Cidadã, que ele e os seus criminosos querem transformar na Constituição Talibã. É isso. Então, quando você vê tudo isso, eu vendo aqui toda a discussão, acompanhando, eu fico vendo o dia inteiro, aí eu, claro, acompanhado dos meus livros aqui, né, e de tudo que eu li, que algumas dessas pessoas, dessas grandes lideranças políticas, algumas eu cheguei a conhecer, conversar em situações as mais... eu me lembrei agora, salvo engano, ele estava, mas um deles estava, assim, o Ulisses Guimarães, o lançamento da campanha pela Constituinte em agosto de 1977, em São Paulo, Assembleia Legislativa. Foi um ato importantíssimo aquilo. Né? E estava lá o Ulisses Guimarães, então presidente nacional do MDB. Estava o Paulo Brossard, eu quase certeza estava. Estavam outras lideranças do MDB. E eu até falei, eu discursei naquele dia lá, em nome do DC da PUC, com um documento belíssimo, que não foi escrito por mim, mas por um colega, um amigo, chamado O Povo e a Constituinte, porque nós defendíamos, porque havia outras correntes que não queriam Constituinte, achavam que não era, a Constituinte era burguesa, eram umas bobageiras da época, mas tudo bem. E eu fiz lá um discurso, parte inclusive de improviso, que deixou muito irritado então o presidente da Assembleia Legislativa, que depois virou malufista, o senhor Natal Galli, eu não me esqueço. Né? Mas eu dei um drible nele, ele queria saber o que eu ia falar, aí eu mostrei o papel lá que nós tínhamos esse documento que a gente ia distribuir na entrada, tal. Aí ele foi riscando esse parágrafo, não, esse não, esse não. Aí mandou para mim, porque estava lotada a Assembleia, a gente tudo que é lado. Aí eu olhei, aí veio o assessor e falou, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Só que na hora que eu cheguei no microfone, né, queria ver se alguém tinha coragem de desligar o microfone. Eu li o documento na íntegra, eu li, como eu fui agregando passagens que eu fui criando lá na hora tal. E naquele dia estava lá o doutor Ulisses, que todo mundo sabe, um grande orador, e o Paulo Brossard. Mas os que estavam... Então, a gente foi perdendo tudo isso. Né? Nós fomos perdendo. Chegou na eleição de 1989, que é até o motivo, coloquei até como título, né? O que aconteceu com o Brasil? Imagina o Bolsonaro na eleição de 1989, foi a eleição com o maior número de candidatos no Brasil, 22. O nível dos candidatos, até da direita, estou falando de todos, do centro, da esquerda, da direita, tínhamos, olha, Roberto Freire, Fernando Gabeira, o Lula, que foi para o segundo turno, Collor, que foi para o segundo turno, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Mário Covas, o próprio Afif. Bem, tem um monte, eu já esqueci uma série de outros deles, né? Quero lembrar a figura do Brizola, que por pouco, muito pouco mesmo, quando ele era o locutor esportivo, não foi ao segundo turno, porque a apuração demorou, e faltava apurar ainda Minas Gerais, e lá em Minas Gerais o Lula teve alguns votos a mais do que se imaginava a princípio, e por uma pequena margem acabou indo para o segundo turno. Mas e o Collor que venceu, e tem o meu livro Collor Presidente, né, que é um estudo de história política e econômica do governo Collor, você tinha um projeto lá, né, que não vou entrar agora no mérito, está no meu livro detalhadamente discutido, analisado, não vou, vocês podem consultar, um livro que tem algumas edições, mas tinha o Maluf, lembrar que o Maluf também foi candidato, então se tinha alguns debates que ficaram célebres e tal,
Agora, você imagina o Bolsonaro ali, ele nem consegue falar. Ele nem consegue falar. Quando teve um debate em 18, ele fez uma colinha na mão. Até aquela foto, a Marina Silva está aqui, ele está aqui, ele com a colinha, tiraram a foto daqui. Quando ele foi conversar comigo em 2017, ele levou uma colinha, o pobre coitado, e esqueceu, deixou a colinha ali na hora que estava saindo, depois pegou e eu fotografei. Só que a gente muda de celular, é terrível, né? Eu precisava achar em que celular daquilo. Né? A fotinha lá, que ele levou até umas coisas primárias, sabe? Parecia uma cola de um aluno do antigo ginásio, para os mais novos, da segunda parte do ensino fundamental, né? Uma colinha, ele é um pobre, ele teria chance em 89, zero. O que ele ia falar no momento que o mundo está passando por transformações? Lembrar o 9 de novembro, a queda do Muro de Berlim, né? E o país alegre, porque escolher depois de 29 anos diretamente um presidente da República, algo que a gente nunca imaginava que poderia ter outra vez esse direito, né? Que foi uma luta, lembrar a campanha das diretas já, tal. Ele teria espaço, o Bolsonaro? Mas claro que não, porque ele é um idiota. Ele é um idiota, ele não teria o mínimo espaço. Né? Você imagina como que ele podia participar de um debate? Que programa? Tinha umas figuras na campanha, são 22. Ele podia ser um Antônio Pedreira, isso aí queria transferir a capital para a Ilha do Governador, porque ele morava na Ilha do Governador. Né? Então tinha umas figuras, teve um pastor lá, que acabou vendendo o partido dele para o Silvio Santos, né? Um pastor patético. E o Silvio Santos, durante alguns dias, foi candidato oficialmente. Depois descobriram que o partido não tinha o devido registro. O pastor deu um golpe no Silvio Santos. Foi ótimo. Teve momentos patéticos. O Silvio Santos falando de economia, ele não sabe nada do assunto. Né? Tocava música no baú. Uma hora, ele falando de economia, como ele ia combater a inflação. Tem YouTube, vocês acham? Mas essa é a parte folclórica, vamos chamar assim, né? Da campanha. Mas, de resto, a campanha foi linda. Foi linda. Né? Um envolvimento. Eu citei aqui 8 candidatos, no mínimo que você tinha figura. Falei até também do Aureliano Chaves, salvo engano, né? Que também tem uma história, governador de Minas, ministro das Minas e Energia, deputado federal, etc. Pô, você tinha isso, era isso que estava ali naquela campanha. Grandes discussões. A questão da ecologia, colocada pelo Fernando Gabeira, a questão da democracia como valor universal, colocada por Roberto Freire, candidato também a presidente, e tudo aquilo, puxa vida, aquilo foi fantástico. Aí, 30 e tantos anos depois, né? 30 e tantos anos depois, nós chegamos agora a essa situação, 33 anos depois, nós chegamos. Ao invés de a gente ter evoluído, nós demos um enorme salto para trás. Um enorme salto para trás. E chegamos nesse momento patético, que é ridículo. Olha, eu fico vendo noticiário de vários candidatos aí, eu fico dando risada. Eu falo, mas vai no youtuber, não sei o quê, conversar com o Panaca, que não sabe nada, que é um pobre coitado, né? Que em outros tempos iam falar, cala a boca. Né? Aí eu fico, olho o outro, vejo não sei o quê, e falo, meu Deus! E aí o Bolsonaro andando. Hoje teve na Bahia ainda os estudantes. Muito bem, estudantes. Gostei de vocês, mostrando a luta da Bahia, né? A terra também da liberdade, né? Vendo o panaca do Bolsonaro lá e vocês vaiando. Tem que ser assim. Estudante é rebelde. O estudante tem a defesa radical das liberdades democráticas, do Estado Democrático de Direito, né? Contra os nazifascistas bolsonaristas. Isso é uma tarefa nossa. É uma tarefa de salvação nacional. A derrota dos criminosos no processo eleitoral de 2 de outubro. Porque esses criminosos não tinham espaço em 1989, chance nenhuma, zero, 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 zero. Nós demos um salto fabuloso para trás. E a última década que passou, essa que terminou agora, a segunda década do século XXI, né? Essa foi a pior. A pior. Essa expressão cidadão de bem, uma vez um amigo, num almoço, tinha me alertado. Falou, olha, estão começando a falar agora cidadão de bem, isso daí vai acabar mal. Ele acertou 2 previsões que ele fez naquele almoço. Uma, segunda, que está todo mundo tendo como perspectiva construir seus estados, e nós não, nós
o Santos. Ele falou, nós vamos acabar mal. Ele acabou acertando também. Olha lá, 2 previsões perfeitas. Mas ridículo. E aí fica com essa gentalha inventando, porque é tudo mentira, é tudo coisa falsa, negócio de pedofilia, que não sei o quê, é uma coisa absurda, é tudo mentira, não é uma realidade paralela daquelas teorias da extrema-direita americana. Isso veio tudo de lá. E já teve incidentes terríveis lá sobre isso. E por isso que eu falo isso, ele é nazi-fascista, sim. As pessoas, mas não pode, será? Nazi-fascista do século XXI, claro que é com essas características das redes sociais, tudo. Não, já não teve tantos incidentes sobre essa questão de pedofilia nos Estados Unidos, que eles constroem, inventam. Lembra, atacaram lá depois uma vez uma pizzaria, etc. Por aí vai. Por aí vai. Eles fazem igual aqui. Né? E o elo de ligação é um dos... porque a quadrilha, a família é uma quadrilha. Né? Que faz essa ligação é o Bananinha. Nós chegamos a um ponto tão baixo que o Bananinha é o deputado federal mais votado no estado mais populoso e mais importante economicamente, São Paulo, e não mora aqui. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada, nada, nada. Só eu que falo. Né? E é um negócio inacreditável. E ele é um idiota ainda. Ainda se fosse um cara inteligente, ele falar, não, veio um luminário. O cara é o cara é brilhante. Aí você fala, você não é gostado da falsificação do domicílio eleitoral, mas poderia alguém falar, porque o cara é muito... Não, o cara é um idiota. Algo está errado conosco, nós precisamos voltar ao bom caminho, né? E ver o que aconteceu conosco, porque, olha, se nós olharmos para o nosso passado, não tão distante, para a primeira eleição amplamente democrática da história do Brasil, 1989, olha, esse cenário que nós estamos vendo aqui é muito pobre. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e está entre, eu sempre preciso olhar, porque, para ser absolutamente correto, estão chegando a 658 mil inscritos, muito obrigado mesmo, e a 130 milhões de visualizações, muito obrigado mesmo. Indique o canal um amigo, muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Além de estar inscrito, você pode ser apoiador, membro apoiador do canal, tem duas formas, você escolhe, nós apresentamos a sugestão, você vê o que você opta, qual que para você é a melhor. E dessa forma você está fortalecendo o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Lembrar que nós temos a entrevista excelente do general Reu Ramos sobre as questões militares da guerra da Rússia contra a Ucrânia, assistam, muito boa mesmo. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa, oficial, e no TikTok no Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!